Bom dia, meu povo. Bom dia. Todo mundo de café tomado. Só na casa do Marcelo lá, que Juliana faz ovos mexidos para ele todos os dias antes de sair para o trabalho. Fora, meu irmão. Só aqui mesmo que você vai tomar um café da manhã com ovos mexidos, né? Um negócio enjoado, né? Muito bem. Irmãos, que bom ver vocês de novo. A turma achou que eu tinha abandonado a igreja. Então, irmãos, 10 diazinhos só. Passamos 10 dias fora. E aí esses 10 dias acabaram pegando 2 domingos, né? Por isso andamos aí alguns dias fora. E antes disso, lá na congregação, atendendo aí a outras correrias. Mas nada como voltar para casa. Gosto de dar aula para vocês, gente. Vocês são mais legais. E eu não falo isso em todos os lugares. Né? Pelo menos, não sempre. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos tocar o barco adiante. Nós estamos estudando nossa teologia bíblica, e não que a sistemática não venha da Bíblia também, né? Nossa ideia é justamente ter uma proposta diferente, né? Estudar uma teologia que lê o ensino bíblico de forma paralela, de forma um pouco diferente do que nós já estudamos, agora trazendo o ensino da Bíblia para fora, e não como nós fazemos sistematicamente quando a gente vai só pescando temas na Bíblia. Então a gente quer tirar os assuntos da Bíblia. Sendo assim, o Rodrigo, e aí eu quero te lembrar de um histórico recente que é importante para nós, né? O Rodrigo iniciou uma aula que há por concluir ainda, falando sobre Satanás e o reino parasita. A turma gosta de falar do capeta, né, meu irmão? Essas aulas são aulas que rendem. E aí surgem sempre muitas dúvidas, sempre tem muitos assuntos. E você vai perceber que hoje, quando nós falarmos sobre o Evangelho em Gênesis, nós vamos falar muito sobre Satanás. Um pouco, pelo menos, né? Aí você fala, credo, pastor. Aí hoje você já aprendeu até que Satanás é temático do Dia dos Pais, meu irmão. O presbítero Jorge deve estar trabalhando, superintendente, né? O Jorge já falou lá, Dia dos Pais, Satanás é o pai da mentira. O Jorge estava lá, queria pôr essa pergunta na gincana da Silvinha lá, a Silvinha não deixou, não. Quem é o pai da mentira? Satanás. Mas não tem nenhuma temática relacionada ao Dia dos Pais, não. Mas é importante porque o Evangelho é pronunciado quando Deus está dando uma sentença contra Satanás. Então lembre aí um pouquinho do que o Rodrigo nos falou, né? Essa é uma aula essencialmente importante para nós. Domingo passado, o presbítero Arsênio seguiu o assunto e hoje nós chegamos aqui no proto-evangelho. Guarde bem essa ideia. Proto-evangelho, os pés de Cristo pisando a cabeça da serpente. Aí é bom falar do capeta, né? Vamos falar da morte, né? Do fim da maldade, né? Do destino de Satanás. Aí melhor falar assim do que a gente ficar preocupando só com quem está endemoniado, né? Isso normalmente, dúvidas sobre o mundo maligno normalmente está, nossa, o capeta bate porta na casa da gente, sabe aquele negócio? Se escuta barulho de madrugada, é o diabo, não é? Não, irmão, é melhor falar sobre esse assunto tratando lá sobre a derrota de Satanás no Evangelho de Cristo. Então, esse é o nosso tema hoje. Você vai nos ouvir falar um pouco, algumas vezes, sobre essa expressão proto-evangelho, e nós falamos já sobre isso. Essencialmente, são os pés de Cristo pisando a cabeça da serpente. Pergunta, meu irmão, para você participar comigo aí e nós começarmos a discutir. Em sua perspectiva, o que são as boas novas do Evangelho? Não vale palavra de Deus como resposta. O que é Evangelho? Você que é evangélico. Você é evangélica, minha irmã? Evangélico, eu sou evangélico. O que é Evangelho? Fala para mim nas suas palavras. Quais são as tais boas novas? Qual é a boa nova? Defina aí, meu irmão. Parece que às vezes falar do simples, às vezes até é um pouco difícil, né? Quem vai primeiro? Me ajuda aí. Me ajuda aí, Ivan. Evangelho. O que é evangelho para você? A mensagem, talvez a promessa também já, de redenção, né? que vem desde o Gênesis. O evangelho está presente lá por causa disso, eu acho. A promessa de redenção. Tá certa a resposta. Mas se o colega de trabalho lá, né, o Uber, a gente gosta dessas conversas com o Uber, né? Todo mundo quer evangelizar o Uber. E quem riu evangeliza o Uber, né? E aí o cara do Uber fala assim, você é evangélico? O que é evangelho? E tá certa a resposta.
É claro que o Ivan está falando num contexto de igreja que... E aí o Uber ouve a resposta, é a promessa de redenção. Aí ele fala, eu já vi esse filme, Redenção, né? Com o Gerard Butler. Pô, filmaço. Já vi também, filme bom mesmo. Sabe quando às vezes a linguagem é um pouco distante? Como é que você explicaria com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de... uma linguagem mais simplificada? O que é o Evangelho? Quais são as boas novas? Que história é essa de boas novas? Me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda aí. Andréia, e aí? Que isso, Andréia? Não faz essa cara não de difícil. É o Evangelho de Cristo. O que são boas novas? Espera aí que eu chego aqui, Lucas. É um novo nascimento, uma nova perspectiva, saber que a gente tem uma vida, tem uma eternidade à frente. A gente não veio aqui para nada, tem um propósito. Deus tem um propósito para todo mundo. Então é isso que eu explicaria, que a gente todos têm um propósito, tem um Cristo que nos deu a salvação. E é isso. Ó, que eu sou um Uber chato. Pode vir para o Lucas aqui. Eu sou um Uber chato. Aí, como Uber chato, eu ia falar assim, então não é o filme, né, Redenção, tá? É de salvação, né? Mas eu não estou em perigo. Só quando eu faço uma corrida, assim, dependendo de um bairro, assim, às vezes é perigoso, mas quando eu trabalho de madrugada, mas fora isso, eu não estou correndo perigo, não. Salvação de quê? Tá vendo? Ó, eu vou ser o Uber e vocês estão me evangelizando. Vai lá. Lucas, que é boa nova? Você não está em perigo, não. Você já está morto. Ó, agora doeu, hein? Pro Uber, né? Eu falo isso pro Uber. É para esticar a conversa. O Uber falou, nossa, já estou morto. Impactante. Evangelização explosiva. Esse é método de evangelismo. Para quem está sendo assaltado. O Uber já numa hora dessa, meu amigo, ele já está... Não, brincando. As boas novas, né? Seria anunciar aquilo que está nos nossos lábios, na nossa leitura, né? Anunciar a palavra de Deus, que Cristo nos deixou. E anunciar Cristo, né? Como a maior das boas novas. Né? Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele sim é a maior das boas novas. Então, evangelizar o Uber seria mostrar a Ele, apresentar a Ele a Cristo e dizer que de Gênesis e Apocalipse dentro da Bíblia, se ele nunca abriu a Bíblia, todas aquelas passagens têm uma boa nova para ele que Cristo deixou, para que ele possa ter vida e abundância e não estar morto, igual eu no começo falei para ele que ele ia estar morto, né? Rapaz, agora o Uber encostou o carro. Faz uma oração por mim. E tá certo, irmãos, a resposta da Andréia, do Ivan também. E aí a gente está conduzindo a resposta ao que a gente realmente quer, né? Pense no Evangelho assim. A gente cresce na igreja, a gente passa muito tempo no contexto evangélico e a gente se acostuma com expressões e esquece a razão delas. E a gente está falando, não, as boas novas de Cristo. Meu irmão, boa nova é uma expressão nossa para falar sobre uma grande notícia. Pense aí, qual é a grande notícia? A grande notícia é, você está morto nos seus pecados, mas Cristo morreu no seu lugar, Ele assumiu a sua morte, para que agora você possa se reconectar com Deus. Sabe? Então, essa é a grande boa nova de Cristo. Por que nós estamos falando hoje sobre um proto-evangelho? Sobre um primeiro evangelho? Porque nós estamos pensando, quando começa essa boa notícia? Você está morto, mas Deus vai, ou Deus já proporcionou para você essa religação. Deus já trouxe você de volta à vida. Quando que nós começamos a ouvir essa promessa de que Deus vai salvar? Essa é a grande boa nova, o que a Andréia falou. Cristo morreu para nos salvar, Deus trouxe salvação. Onde é o momento que isso acontece? E aí alguém vai falar, Evangelho de Mateus, sabe? Não, meu irmão, no Antigo Testamento, nós já temos. Então, o que é proto-evangelho? Pense no sentido da palavra, é o protótipo. Sabe aquele negócio? É o primeiro. É o primeiro evangelho. Quando surge a primeira boa nova? A primeira boa nova. Gênesis, nós estamos aqui lá no comecinho já. Então veja aqui a ideia do que eu preciso ser salvo. A queda é a crise imediata que será remediada pelo evangelho.
Quando que o homem precisa de salvação? No momento da queda. O homem caiu em pecado, ele carece de Cristo. E ali surge o Evangelho. Gênesis capítulo 3, verso 15, é sobre o que nós falaremos por toda esta manhã, sobre o primeiro Evangelho, tá bom? Gênesis 3,15, o texto na nossa versão diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Este é o proto-evangelho. Pode rabiscar sua Bíblia aí, meu irmão. Escreve no rodapé. O primeiro anúncio do evangelho. A primeira palavra de salvação. Quando? Quando isso acontece? A quem essa palavra é dirigida? Quando, meu irmão? Capítulo 3. Gênesis 1, criação. Gênesis 2, ali Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, a queda. O homem caiu em pecado e Deus vai pronunciar maldições sobre Satanás, sobre Adão e Eva. Deus vai falar à mulher das dores de parto, que você não estará livre pela cesárea. Sabe o que eu acabei de descobrir, meu irmão? Que a amamentação é pior. Eu acabei de descobrir. E lendo essa semana, e aí já sei lá onde eu li, em alguém que eu li essa semana falava assim: criar os filhos são as dores de parto. Quem é que pensou que o ato do parto é a dor? É toda a lida de educar filhos, de criá-los, será mais difícil do que seria com dores dar à luz, né? O homem lá, a terra produzindo cardos e abrolhos. Pastor, nem tem enxada lá em casa. Ah, meu irmão, mas tem um chato no teu trabalho. Sabe assim, o Rui lá que trabalha com carga, o telefone toca, a carga enrolou. A carga enrolou, vai demorar só 18 dias de atraso. Avisa o cliente lá. Olha que cardo maravilhoso, né? Para você lidar. O Lucas lá, tocou o telefone. Você que é responsável pela segurança aí, queria só avisar que a marginal está caindo. Meu irmão, foi um cardo assim, do tamanho de uma árvore, né? As dores de trabalhar e produzir. Pense que essa é a cena. A maldição do pecado entra no mundo e ela vai contaminar todas as coisas. E Deus está narrando para Adão e Eva quais serão as consequências do pecado. Mas e a serpente? A fala de Deus para a serpente é esta. Deus está dizendo à serpente: eu porei inimizade entre a descendência do homem e a descendência da serpente. Satanás acabou de agir e Deus anunciou a derrota de Satanás. Nós ainda não temos os profetas, ainda não temos os evangelhos, ainda tem muito ensino por vir e Deus soberanamente já decretou o fim. A cabeça da serpente será pisada. A boa nova de salvação. Nós não seremos derrotados pelo nosso inimigo. O inimigo será vencido. E na inimizade que Deus põe entre o homem e Satanás, entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, aí você tem já a grande promessa de salvação para a sua vida. Quando o senhor perguntou sobre a questão de boas novas, né, eu fiquei aqui matutando, como um bom homem do campo, que não sou. É só licença poética. Eu fiquei pensando numa notícia que eu vi esses dias, sobre a guerra da Ucrânia, né? Por exemplo, que o governo ucraniano ele conseguiu abrir um corredor humanitário no sentido do Mar Negro, né? Ou seja, as pessoas que estão confinadas nas cidades, que estão sob forte bombardeio, investida lá pelas tropas russas, elas conseguiram um corredor humanitário para que elas possam sair, né, encontrar ali, de alguma forma, um escape para a situação delas. Eu fiquei imaginando sobre aquilo que o senhor falou, né? Cristo é o nosso corredor humanitário. Né? Aí eu já comecei a fazer uma alusão sobre a saída, o êxodo, né? Aí fiquei pensando também nessa questão do êxodo, e aí eu fui lá para aquilo que
para aquilo que a palavra de Deus diz, né? Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, né? Então eu fiquei pensando nessa questão. É óbvio que uma coisa, humanamente falando, não tem nada a ver, mas Cristo é o nosso corredor humanitário. Nós não tínhamos como sair, nós ficaríamos sob as investidas dos nossos inimigos em relação a tudo, né? No contexto de uma guerra, né? Então você está ali à mercê do que o seu inimigo achar melhor fazer. E o que Deus faz de forma graciosa e misericordiosa? E por meio de Cristo Ele institui um corredor humanitário para que a gente tenha acesso, não somente à terra prometida no contexto dos judeus, mas no nosso caso, assim, os novos céus e a nova terra, que é o céu de Deus, né? Escola de pregadores, isso é ilustração. É a boa ilustração. Irmãos, todo mundo precisa de redenção. Essa ideia assim de, tem um escape para vocês aqui. Vocês estavam fadados a morrer num campo de guerra. Agora há um corredor, né? Há uma alternativa. Todo Uber precisa disso, meu irmão. Deixa eu falar para você. Domingo que vem eu vou pregar sobre evangelização na nossa igreja. E já tem até uma proposta para vocês sobre evangelização. Todo homem que pisa sobre a terra precisa de redenção. Todos estão sob o poder de Satanás, mortos nos seus delitos e pecados, à mercê do inimigo das nossas almas. Eles precisam ouvir esta mensagem de salvação. Aí você vai chegar em casa agora e vai ouvir Banda Resgate. Eles precisam saber. Eles precisam saber de Cristo, cara. Eles precisam ouvir do Evangelho. Eles precisam ouvir uma boa nova de que você não vai morrer. Você não vai morrer. Em Cristo tem uma saída para você. E aí usar isso para o sermão também é joia, né? O Leandro estava me contando essa semana que um dia a turma estava na igreja e entrou uma pessoa do nada na igreja, do nada. Entrou um doido na igreja, uma mulher, e passou no meio dos bancos, o pastor pregando, foi lá na frente, pegou o copo d'água do pastor e tomou. E a igreja inteira assim, né? E o pastor virou e falou assim: se você beber essa água, você voltará a ter sede. Mas Cristo é a água da vida, e continuou pregando. Ah, meu irmão, isso é uma arte. Isso é uma arte, encontrar ilustrações assim, né? Na guerra da Ucrânia, no copo d'água. Todos precisam. Redenção, isso é redenção. O que Jesus está ensinando. Olha, meu irmão, Jesus é fantástico, cara. A gente tem que aprender a pregar com Jesus. Jesus está com uma mulher tirando água do poço. E Jesus está ensinando redenção para ela. Jesus está dizendo para ela, essa água você bebe para não morrer. Mas essa água você pode beber muitas vezes e você ainda vai morrer. Agora eu tenho uma água para você. Uma água que vai te livrar da morte. Jesus está apontando a boa nova. Jesus está apontando a boa nova. Como que você vai apontar a boa nova? Isso é evangelismo, meu irmão. Acho que eu vou pregar esse sermão sobre evangelização. Vou ver. Muito bem, meu irmão. Evangelho, boa nova, salvação, a redenção. Deus planeja, Deus quer redimir o homem. Eu quero pontuar algumas questões teológicas e ir para aplicações, né? Quero gastar algum tempo com aplicações deste princípio. Mas, desde já, queria que você olhasse comigo a forma como Deus está tratando o homem após a queda. Pense que o homem caiu em pecado. Deus criou o mundo de forma perfeita. Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e fizeram exatamente o que Deus disse para não fazerem. A terrível queda, o terrível pecado entrando. Como que Deus reage a isso? Como você faria? Sabe aquela? Ah, meu irmão, a gente excomunga os filhos por muito menos, né? Você faz lá, você prepara um negócio para o menino lá, ele vai lá, rabisca tudo. Né? Você compra um brinquedo para o seu menino, não tem nem 15 minutos que ele saiu para brincar, já volta com a perna do boneco na mão, assim, ai, pai, quebrei. Seja por muito menos, os nossos filhos nos frustram e a gente derrama nossa ira sobre eles. Olha como Deus, a paternidade do Senhor, para tratar os seus filhos, a sua criação, quando o pecado acontece. Primeiro, o tratamento divino. Deus mantém a sua iniciativa de um relacionamento com eles. Ainda que eles sejam culpados, ainda que eles estejam errados, ainda que o pecado seja tão mau quanto parece, Deus não vai retirar a sua graça. Deus não vai abandonar a sua criação. Deus os chamou para um relacionamento. É Deus que na viração do dia buscava por eles. Agora eles, fugindo de Deus, escondendo-se de Deus, Deus continua se movendo em direção a eles. Ainda com o pecado,
ainda com a desobediência, ainda com toda a crise, o Senhor vai se mover em direção a eles. A gente começa a aprender sobre o caráter de Deus. Perceba, isso é revelação. Como é que você conheceria os atributos de Deus, a forma de Deus agir, se não fosse por meio de fatos como esse? Deus está permitindo o pecado para então manifestar a sua forma aos homens, manifestar o seu caráter aos homens. E Deus não vai interromper a sua aliança com os homens. Essa aliança continua. Você ouviu sobre a aliança ao longo de todo esse ano. A aliança tem cláusulas, tem regras a serem cumpridas. Deus é o contratante, Deus é que chamou eles para um compromisso. E apesar do pecado, Deus continua lidando no compromisso com os homens. Qual é a mudança? Não é mais um pacto, não é mais uma aliança pelas obras, pela obediência. Eles não são capazes mais. Agora é uma aliança pela graça. Agora é Deus agindo por misericórdia com aquilo que eles nunca conseguiriam, de fato, lidar, nunca conseguiriam responder de forma adequada. Perceba, a ação divina, mediante a queda, foi de reter ou banir as bênçãos de Deus sobre as suas criaturas. Assim havia separação entre Deus e a criação. Momento do hebraico, sabe? Você vai ler lá, Criação e Consumação. Compra esse livro. Cultura Cristã, irmãos, está com 60% de desconto esse livro. De 80 por 35. Vou fazer um merchan aqui, né? Essa semana. E aí o autor vai discutir diversos termos hebraicos. E nós não temos condição de conversar hebraico, vamos deixar com o autor. O estudo da passagem bíblica nos mostra que todas aquelas maldições que Deus proferiu sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente, as maldições em decorrência do pecado, a raiz daqueles termos, os verbos usados estão relacionados a reter ou banir. A ideia de separação. Adão e Eva agora estão separados da graça que eles tiveram outrora, estão privados da santidade que eles foram criados. Eles caíram do seu estado de perfeição. Satanás está continuamente separado da graça de Deus, caído em pecado. Por isso a ideia é de queda, a palavra é essa. Há uma distância agora entre Deus e o homem. Então, nós entendemos que a fala de Deus reconhece essa separação. Deus sabe o quanto nós estamos separados dele e as maldições do pecado ilustram isso. Como que a graça de nascer uma criança agora é corrompida. Como que a liberdade da mulher agora é o teu desejo será para o teu marido. Olha para você ver que coisa difícil das mulheres lidarem. A tentativa moderna de resolver essa crise e nunca conseguindo fazer. Nós temos agora a perda desta graça e das bênçãos que haviam lá no Éden. Muito bem, há uma grande separação e nós precisamos de uma grande ponte. Aí entra o Evangelho de Cristo. Aí, como nós temos pensado, o pronunciamento do proto-evangelho, a promessa da vitória de Deus, da vitória que ele concede à descendência da mulher sobre a descendência da serpente. Então há esperança, há continuidade, o plano de Deus não se frustra. O que Deus está fazendo é introduzir, Deus está acrescentando ao seu plano inicial. Olha mais, meu irmão, quanto estamos aprendendo com Gênesis 3,15. Quantos princípios vão surgindo? Conhecemos o caráter de Deus, falaremos sobre algumas coisas mais específicas disso, mas essa promessa já é a revelação de um Messias. Já é a promessa de Eva dizendo assim, ora, então eu preciso ter filhos, porque da minha descendência virá aquele que pisará a cabeça da serpente. E aí você faz uma música, um corinho de fogo bem forte sobre pisa na cabeça da serpente, né? Pra gente cantar, viu, Vinícius? Você que é do conjunto lá. Leva o pedido para Carla lá. Que coisa maravilhosa. O evangelho sendo pronunciado e agora nessa continuidade a esperança de virá um Salvador. Nós somos salvos. Jefferson conheceu o evangelho. Jefferson conheceu Cristo, Jesus de Nazaré. Assistiu The Chosen. Tá na Netflix agora, The Chosen. Mas não vai achar que é Bíblia, meu irmão. Deixa eu ler a Bíblia para assistir The Chosen, não. Que
Tem nada a ver com a história lá, é tudo fictícia. Como que Moisés foi salvo sem conhecer Cristo? Como que o profeta Samuel, como que Joabe foi salvo? Como que Josias, o rei, foi salvo? Eles não conheciam Cristo. Como era a redenção deles? Como eram salvos os crentes do Antigo Testamento? Pergunta do Breve Catecismo e do Catecismo Maior. Como eram salvos os crentes do Antigo Testamento? Pela fé no Cristo que viria. Desde quando é possível esperar a vinda de um Cristo? Desde a queda, meu irmão. Olha que fantástico. Desde que o homem caiu em pecado, Deus não o deixou nenhum momento sequer sem a expectativa de que virá aquele que nos redimirá, virá aquele que nos salvará. Então a esperança messiânica, ela já é pronunciada em Gênesis 3,15. Onde exatamente? Na referência de ele pisará a cabeça da serpente e ela ferirá o seu calcanhar. Eles ainda não tinham entendido que Cristo morreria, que o Império Romano mata por crucificação e o Senhor Jesus seria chicoteado tantas vezes, sepultado. Eles não sabiam disso, mas eles sabiam que seria doloroso. Pensa que isso é uma linguagem facilitada, é um eufemismo, para dizer assim, olha, esse descendente vai esmagar a serpente, vai vencer Satanás, mas vai ser penoso, porque a serpente ferirá o calcanhar dele. Sabe aquela assim, ele vai ganhar, ele vai vencer, mas essa vitória será mediante dores. E aí agora o Vinícius, que tem o Evangelho de Mateus na mão, faz a devocional lá nos capítulos finais dos Evangelhos, narrando a morte de Cristo. Você vê uma descrição bíblica hoje sobre como foi ferido o calcanhar de Cristo. Mas antes você já tem esse anúncio, sem que ele todo fosse expresso, sem que ele todo fosse explicado. Então, a maldição da morte, como uma consequência do pecado, ela é ofertada, ou melhor, Deus oferta uma resolução para lidar com a morte. Deus oferece um caminho de redenção para os homens. Deus está dizendo que se eles viverem conforme a lei, se eles amarem o Senhor, eles poderão se ver livres desse caminho de morte. Mas isso nunca vai anular aquele que é o perfeito Redentor. Isso só seria completo por uma revelação messiânica. Pense nisso, deixa eu te dar o exemplo agora. Caim e Abel. Caim e Abel estão em queda, nasceram em pecado, e eles vão lidar com Deus, amar o Senhor e reduzir, né? A ideia de mitigar, reduzir os efeitos do pecado. Como? Ofertando a Deus. Nós estamos agora lidando com o nosso pecado por meio de ofertas. Caim, ou Abel, no caso, foi salvo pelas suas ofertas? Não. As ofertas são um caminho de Deus. A vida em temor e em obediência são um caminho rumo afora as maldições do pecado. Isso resolve o problema do pecado? Não. Nós precisamos de um Redentor. Por isso que a revelação messiânica, a promessa já de um Messias que viria para resolver todos os problemas, ela já é ali pontual e verdadeira. Estou assistindo The Chosen, meu irmão. Que assistir série de ímpio, nada. Assisti uma série de Jesus, né? E aí já assisti um episódio inteiro de Jesus com as crianças lá, né? Que está no Evangelho segundo Tadeu. Conhece? O Evangelho apócrifo, algum deles, né? Não assista a série lá de Jesus pensando que é Bíblia, meu irmão, tá bom? Agora deixa eu falar para você assim, e aí depois que eu terminar de assistir eu te falo. Sabe a turma que gosta do pode ou não pode? Deixa eu terminar e depois eu te falo. Se você não lê a Bíblia, meu irmão, não pode. Só pode para quem já leu os 4 evangelhos esse ano, tá bom? Já está no meio do ano, já deu tempo de ler os 4 evangelhos, meu irmão. Sabe uma coisa que é muito legal naquela série? Esperança messiânica. É muito legal naquela série. Como que a todo momento eles estão falando, mas virá o Messias, mas virá o Messias. E os romanos estão falando, vocês estão aí esperando esse Messias que vai fazer nada. E de vez em quando tem um cego que gruda na veste lá do fariseu e fala, você é o Messias. Cara, aquilo é legal, aquilo é legal. Virá o grande mestre, virá o grande rabi.
que nos ensinará o caminho de Deus, né? Tem uma perspectiva, e isso vai acompanhar toda a Escritura, meu irmão. E aí vou deixar para falar um pouco mais disso nas aplicações, mas pense desde já em como Deus graciosamente está ofertando misericórdia e centralizando toda a Bíblia na pessoa de Cristo. A boa ideia do Spurgeon, já repeti isso aqui algumas vezes, como todas as ruas da Inglaterra levam a Londres, todas as páginas da Bíblia levam a Cristo. É Spurgeon dizendo, meu irmão, toda a Bíblia fala de Jesus. Jesus está em Gênesis. Quem é aquele que pisa a cabeça da serpente? Jesus está na lei, Jesus está nos profetas, Jesus está em toda a Escritura. Deus está centralizando a expectativa na revelação de um Messias. Olha como a gente pode agora destacar algumas características mais específicas de Deus. Coisas que eu aprendo sobre Deus lá no primeiro evangelho, lá naquele primeiro anúncio, lá em Gênesis. Olha o caráter de Deus, como é que vai ficando cada vez mais expresso. Eu tenho 3 coisas apenas para destacar de outras que podem ser pensadas. A primeira delas, justiça e retidão. Deus agiu com justiça e Deus demonstra a sua santidade na forma como lidar com Adão e Eva. Meu irmão, Deus, ele cumpriu a sua própria palavra. Pensa que coisa curiosa. Deus não anulou o que ele havia dito para Adão ainda lá no Jardim do Éden. Deus vai cumprir aquilo que ele havia dito. O Senhor vai pronunciar uma maldição e um fim para Satanás. A justiça de Deus, a sua santidade de não tolerar o pecado. Eu vou redimir os homens e eu vou condenar o mal. Deus agindo com retidão já na primeira revelação após o pecado. Conhecendo o caráter de Deus. Quem de nós pode chamar Deus de injusto? Quem de nós pode dizer que Deus fez errado? Que Deus pecou na sua reação? Vocês pais pecam. Eu nunca tratei mal Timóteo, meu filho. Nunca. Ainda, né? Ainda. Nunca dei uma bronca nele, maldada. Nunca corrigi demais. Percebe como a gente sempre vai falhar? Essa é a única certeza que eu tenho. Vou errar como pai. O Vinícius está aí já errando, né? Largamente, como pai, todo dia. Meu objetivo é errar, de vez em quando eu acerto. Como é difícil. Quem de nós pode apontar erros em Deus na forma como ele trata Adão, Eva e Satanás? Perfeito. Reto, justo. Caráter de Deus sendo manifesto na Escritura. Olha mais, meu irmão. Graça e misericórdia divina. Sabe por quê? Se Deus age pela sua perfeita retidão e ele extermina Adão. Adão vai... Morreu Adão. Deus é injusto, meu irmão. Deus é injusto. Ele disse que a consequência do pecado era a morte. E ainda que ele haja com justiça, junto da justiça nós conhecemos a graça e a misericórdia de Deus. Tão difícil quanto explicar o que é boas novas é explicar o que é graça, não é? Você sabe qual que é uma boa definição de graça? Hoje a gente estava lá na casa do pastor Tamar, e a gente estava comendo na cozinha e os meninos estavam lá para a sala. Lá. Aí daqui a pouco chegou um dos meninos com o prato. Aí o menino entrou de fininho na cozinha, a gente proseando na mesa, ele entrou bem de fininho assim, botou o prato na pia e saiu. E aí o pastor e a Tati, assim, soberanamente, né? O pai tem uma visão universal de tudo que acontece na casa, né? Soberanamente disseram assim, esse é na graça, viu? Qual é a lei da casa? Cada um lava o seu prato. A condenação, castigo, e aí não sei qual era exatamente, mas havia. Os pais eram injustos em castigar o filho que botou o prato de fininho e saiu sem lavar na maldade? Mas esse é na graça. Você não merece, o que você merece é castigo. Mas esse eu vou deixar na graça. Olha que delícia, meu irmão, ensinar o evangelho para seus filhos em casa, lavando louça. E os meninos lavando a louça ainda, melhor ainda. Né? Tu precisa fazer bastante menino, você nem vai gastar dinheiro com lavar louça, meu irmão. Põe eles para lavar. Graça de Deus. Deus está tirando a consequência do pecado e o contratante da aliança. Deus que chamou o povo por um pacto está dizendo, eu vou resolver o pecado de vocês. Eu vou enviar aquele que pisará a cabeça da serpente. Não porque vocês merecem, não porque vocês são bons,
Vocês são maus e há consequências sobre vocês. E eu já disse as maldições que serão. E agora, pela graça, pela misericórdia, Deus vai conceder salvação ao seu povo. Deus vai mostrar esta característica. E é só por ela que nós continuamos vivos. Veja, meu irmão. Inclusive graça comum. Inclusive graça comum. Deixa eu promover uma breve discussão aqui. Qual a diferença entre graça de Deus e graça comum? Quero especialmente dos mais velhos de igreja, estudantes de teologia. E aí? Diferença entre graça de Deus e graça comum? A graça comum ela é destinada a toda a humanidade, todos os homens, independente se são maus ou bons. E a graça de Deus aos seus eleitos. Ó, tá joinha. Formadinho, não tá? Me dá um exemplo de graça comum. Era ele que tem que dar o exemplo, ele que deu a resposta. Complete. Cara, não, aí ele já deu a resposta. Tá. Chuva, todas as bênçãos que os justos e injustos podem colher. A gente pode falar de chuva, a gente pode falar de colheita, de alimento, de prosperidade que cai sobre os justos e injustos também financeiramente, e etc. Entendeu? São graça comum, mas a graça específica é aquela que cai só sobre os seus eleitos, né? Que a gente pode colocar também como a graça salvífica, que é só apenas para os seus eleitos. Então pense dessa forma. Devocional do Davi hoje. Cristo morreu por todos? Cristo morreu pelos que o Pai lhe deu. Pelos eleitos, escolhidos. Discute com o texto. Não vou abrir a discussão de predestinação aqui, irmãos. Cristo morreu pelos seus eleitos. Ele expiou os pecados daqueles a quem o Pai lhe deu. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Essa é uma graça que nem todos têm. Nem todos têm a graça da salvação. Há pessoas que serão condenadas ao inferno. Agora, a graça, a bênção do cheirinho de chuva. Você gosta, meu irmão? Quando dá aquela primeira chuva num dia quente, e você fala, ai, que maravilha, refrescou o meu dia. É uma bênção de Deus. Essa bênção, meu irmão, o assassino e o policial que o prendeu, os dois têm. Essa bênção, o que está ferido no hospital por uma paulada na cabeça e o cara que deu a paulada pela maldade, os dois recebem essa graça. Deus é misericordioso com todos. Olha o exemplo disso lá no princípio. A graça comum cai sobre Caim. Ele é o exemplo imediato de graça comum. Perceba como ele vai participar do mandato cultural e social. Caim vai ter filhos. Filho é uma bênção, meu irmão, que cai sobre todos. Caim vai morar numa cidade. Caim vai ter os seus descendentes desenvolvendo artes e cultura, como falamos lá no mandato social. Bênção de Deus. Por quê? Porque Caim merece, é humanitário, né? Nós estamos na fase do humanitário. Não é direitos inerentes ao homem, não, meu irmão. Direito inerente ao homem é morte, e Deus não é injusto quando condena. Isso é graça. Então, olhe como o caráter de Deus está sendo manifesto em graça, até sobre os ímpios. Mas a graça comum tem fim. A graça comum ela é ofertada, e nos diz Romanos que, por meio da graça comum, os ímpios são indesculpáveis, porque eles receberam a graça de Deus. Por isso, quando na consumação dos tempos eles forem condenados, ninguém vai poder dizer, eu não conhecia Deus. Romanos diz, não, você conheceu na graça comum. O que pode ser conhecido de Deus é manifesto na criação. Então pense, a graça comum se finda, mas ainda assim Deus é misericordioso, até com os ímpios. A graça comum, ela entra no mesmo aspecto da revelação geral? É muito próximo, né? O que é a revelação geral? É o que todos conhecem sobre Deus. Olha para você ver como é que o meu próprio exemplo sobre a chuva pode ser usado. É uma bênção que está caindo. Os ímpios e os justos vão colher lá a espiga de milho que foi nutrida pela chuva e pelo sol. E tanto o crente pode olhar e dizer, Deus mandou a chuva. E o ímpio tem a mesma percepção. Há um Deus regendo esse universo. Há uma força que o rege. Há um conhecimento, uma revelação geral que todos podem ter sobre Deus. Então, realmente acho que graça comum e revelação geral são coisas bem no mesmo campo. E aí a referência de Romanos é a mesma, né?
Eles viram no mundo aquilo que se pode conhecer sobre Deus. Então, a gente tem essa boa perspectiva. O cara do Uber. Lembra do cara do Uber? O cara do Uber fala para você assim, rapaz, olha, o céu está estrelado hoje, né? Não, em Guarulhos não dá, é helicóptero que passa assim só. O cara do Uber fala, olha que bênção, rapaz. Você viu que não tem trânsito hoje? Aí isso é graça de Deus sobre a vida do Uber, né? Não ter trânsito. E você pode ali falar sobre providência, como Deus quis que não tivesse trânsito naquele dia. Então, até aquele que desconhece o Evangelho, a palavra, a Bíblia, ele pode ter conhecimento da existência de um Deus. E essa é uma boa ponte para você, meu irmão. Essa é uma boa ponte. Você vai encontrar pontos ali, necessidades, para tratar dos crentes com os ímpios. Deixa eu levar o microfone para você aqui, que o diácono está ocupado. Você estava falando de graça, né? Essa vez que eu fui para o Paraguai, eu peguei um Uber e fui até o hotel. Lá no Paraguai o cara vai evangelizar o Uber. No Portunhol, né? E aí o cara falou, não, eu já fui lá nas cataratas e falando um pouco de algumas construções que o homem fez. Ele, nossa, olha como é lindo o que o homem pode fazer e tudo mais. Eu falei, cara, olha para aquela cachoeira e lembra se é possível o homem fazer algo como aquilo. Então, como ele pôde desfrutar da beleza ali, como graça comum, mas eu vejo o crente com oportunidade de ver o Criador, não só criando a cachoeira ou fazendo tudo aquilo, mas dando sabedoria ao homem, porque foi isso que eu falei para ele, sabedoria ao homem para poder construir pontes, barcos, como chegar até aquele lugar. E o cara ficou meio abismado assim, mas aí ele concordou e ficou lá, né? Deixa a semente lá e deixa ele cuidar disso no coração dele. Mas refletindo com o irmão do trabalho também, eu comendo uma comida que eu gostava, falei, caramba, eu sinto gosto das coisas, né? E o ímpio também sente gosto das coisas, mas ele não consegue glorificar a Deus a ponto de falar, Deus me deu o paladar para eu desfrutar de algo que as pessoas fazem, que Ele criou, e que a gente pode desfrutar disso como benevolência de Deus, como graça, mas glorificando a Deus, e infelizmente o ímpio não pode desfrutar disso. Talvez esse seja o nosso grande trabalho, né? De ajudar o ímpio, de ensiná-lo. É a grande comissão de Cristo. Ide por todo mundo e anunciem a boa notícia que vocês receberam. Anunciem aos outros que existe uma salvação, que existe uma redenção de todo o erro e todo o problema. Meu irmão, sabe qual é a maior ponte para você pregar o evangelho? O problema. Porque o problema é consequência do pecado. E todo pecado tem redenção em Cristo. Você conhece gente problemática? É difícil, meu irmão, achar um problema. Aí está o Rui lá com a carga desembaraçada e ele vai poder pregar e falar sobre como Cristo desembaraça as cargas da nossa vida. Luiz Fábio aqui, a guerra da Ucrânia. Como é que você vai comunicar o evangelho de Cristo, meu irmão? Você pode explicar o embaraço do pecado e como as coisas são difíceis e eram impossíveis de resolver. E Cristo resolveu. Essa ideia, você está lá no Uber, o cara falando sobre a criação, né? Sobre como o rio é bonito e as cataratas são maravilhosas. E você tem a oportunidade ali de comunicar e dizer, Deus é aquele que é misericordioso com os erros e Ele oferta algo que a gente nem merece. Ele dá uma salvação que a gente nem merece. Isso é a graça de Deus e Ele salva do nosso pecado. Olha o caráter de Deus sendo manifesto. É a essência do Evangelho, meu irmão. Graça é a essência do Evangelho. É redenção para aqueles que não merecem. Salvação para quem não tem direito. Não tem direito. Nenhum de nós poderia exigir isso do Senhor. E ali a gente encontra graça. O Evangelho é simples de ser pregado, não é? O Evangelho, meu irmão, é muito simples de ser pregado. É salvação, simplesmente. A gente é que complica. A gente é que complica e às vezes coloca. E a gente fala assim, mas pastor, eu nem sei explicar a predestinação. Meu irmão, fala de Cristo. Se ele for predestinado, você não vai precisar explicar. Ele vai simplesmente ser salvo. Sabe? Às vezes a gente se preocupa e fala, poxa, mas e se ele for assim, sei lá, se ele
cara é macumbeiro, o cara, eu estou evangelizando a pessoa lá, ele é espírita, ele começou a falar sobre Allan Kardec, sobre reencarnação, e eu não sei nada sobre isso. Irmão, você não precisa saber sobre isso. Você precisa saber sobre Cristo. Você precisa saber que o salário do pecado é a morte. Todo que morre, colhe, recebe seu salário. Fala disso para ele. Fala para ele que se ele não ganhar o salário do mês, o que vai acontecer? Aí tocou no bolso. O brasileiro entende isso. Pergunta, fala assim, o que você acha se você não receber o seu salário no final do mês? É justo? Não, não é justo. Então, a Bíblia fala que o pagamento de quem trabalha no pecado é a morte. Você já pecou alguma vez? Já. Então, receba o seu pagamento, é morte. É essa a mensagem do Evangelho. É essa a mensagem. Mas Cristo pagou o preço pelo seu pecado. Aí o Lucas vai evangelizar pagando boleto. Está lá pagando, falando sobre o quanto Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. É possível, meu irmão, é possível comunicar o Evangelho da graça, né? O caráter de Deus ali explícito, revelado neste Evangelho. Veja aí mais uma característica, e essa última que eu vou destacar de outras, que com certeza existem. O caráter de Deus revelado também na soberania divina. Deus sabe o que faz, meu irmão. Fica tranquilo, respira fundo, Deus sabe o que faz. Ele não perdeu as rédeas da história. As maldições do pecado não apagavam nem anulavam o propósito de Deus. O pecado ter entrado no mundo não bagunçou as coisas. O pecado foi a oportunidade que o próprio Deus permitiu para que agora ele introduzisse redenção. Para que agora ele trouxesse algo novo, que não existia na criação. Do que a criação seria salva, meu irmão? Era perfeito. Agora que a criação caiu em pecado, Deus introduz algo maravilhoso. Deus ensina a partir de agora sobre salvação. Ele começa a ensinar sobre redenção, sobre como ele dá aquilo que não merecemos, como ele proporciona aquilo que nós precisamos. Então, Deus não ativou o botão de emergência. Fique tranquilo, respire. O Senhor sabe muito bem o que está fazendo. Olha mais sobre a soberania de Deus. Deus não extinguiu Satanás. Ele continua a existir e Satanás continua a resistir ao reino de Deus. Essa é a pergunta de muitos crentes, de dizer, por que Deus não matou o diabo? Por que Deus não condenou o dragão e a antiga serpente já ali? Abre o inferno, manda ele para o inferno já. E aí o mundo seria muito menos problemático sem a ação de Satanás. Disse eu, o soberano, que planejo melhor do que o Senhor. Ai Deus, eu acho que o Senhor fez errado. Eu, no lugar do Senhor, teria tirado o capeta. Sabe a gente assim que a gente tem algumas ideias melhores do que as que Deus teve, né? E aí, meu irmão, é algo fora realmente do nosso conhecimento, muitas vezes. É ato soberano. Deus entendeu que a presença de Satanás traria glória a ele. E Deus vai permitir até que Satanás resista, que Satanás faça oposição ao Senhor. E Deus vai continuar em toda a história bíblica vencendo Satanás até o momento de pisar a cabeça da serpente. Deus vai fazer de forma soberana. Ele tem pleno controle sobre as ações de Satanás, sobre tudo quanto acontece. Deus tem um fim bem determinado para isso. Então, fica tranquilo, meu irmão. O capeta não vai vencer, não. Fica tranquilo. João Calvino faz referência a Satanás, dizendo como o fim de uma guerra. Pensa assim, a guerra foi vencida. A guerra foi vencida, não há risco mais de nós perdermos a guerra, mas ainda que num todo ela já esteja ganha, ainda há tropas em campo. E as tropas em campo vão andar para trás atirando. Vão resistir até o último momento. Satanás age assim. Satanás já foi pronunciada desde o primeiro momento, será pisada a sua cabeça. O que ele faz hoje? Qual é o grande trabalho do reino parasita? É causar oposição, é atirar enquanto foge. É isso que Satanás faz. Até o momento em que cabalmente, finalmente, será lançado no lago que arde em fogo e enxofre. Satanás sendo condenado ao inferno. Né? E mais uma vez, ele não é o reizinho do inferno, não se esqueça disso. Satanás é condenado por Deus pelo seu próprio pecado. Ainda, Deus anunciou a esperança final do reino cósmico. Deus anunciou, meu irmão, Deus disse que o fim do mundo criado, o reino criado, o chão que pisamos, Deus já anunciou qual é o fim de todas essas coisas. É redenção. Não tem chance de se perder. Então, quão duro para nós é enfrentar coisas com o medo de perder.
eu estava de férias e assisti o Brasil sendo eliminado de novo. De novo. Que delícia, né, meu irmão? Foi numa terça-feira, né? Você estava trabalhando, querido. Eu estava naquele períodozinho ali, que você liga a televisão para ver passar qualquer coisa. E aí a Marta jogando. Uau, que beleza. Vamos lá. Vai Brasil contra a Jamaica. 4-0. Fomos eliminados de novo. Quão ruim é ver o seu time entrar em campo, a nossa seleção, e você não sabe o que vai ser. Agora, como você assistiria os Jogos do Brasil se hoje a gente fosse sentar para assistir uma reprise da Copa de 2002? Você assistiria preocupado, Lucas? Lucas ia assistir no banco assim, ai meu, nossa, rapaz, escanteio, e agora? Igual ele faz com o Corinthians. O Corinthians dá medo mesmo, né? Corinthians, São Paulo tem o Rames Rodrigues agora, o Lucas. São Paulo, agora eu estou lascado na mão de São Paulo, ele está pensando. Quando você assiste uma reprise, meu irmão, você sabe o que vai acontecer. Nós precisamos saber o que vai acontecer, porque Deus já nos contou o fim da história. Deus já anunciou o que há de vir. A cabeça da serpente será pisada. E nós estamos aqui, ai meu Deus, o diabo vai bater o escanteio agora, eu vou tomar um gol, minha vida vai afundar, que Satanás vai me destruir. Vai nada, meu irmão. É Cristo o teu Redentor. É Cristo, aqueles que Deus o deu, aqueles que estão nas mãos do Senhor, de maneira nenhuma serão lançados fora. Ninguém os arrebata da minha mão, diz o pastor das ovelhas. Então, tranquilo, meu irmão, vamos lá. Vamos confiar na soberania de Deus, anunciada quando? Gênesis 3:15. Desde Gênesis, ninguém tem razão para se desesperar pelo final. Desde Gênesis, ninguém tem o direito de clamar o que será de nós. Deus já anunciou. Desde Gênesis. Tá jóia, meu irmão. Tá jóia. Vai com calma, campeão. Corinthians não vai, mas o Senhor vai. Corinthians não ganha, o Senhor ganha. Esperança do coração do Lucas, né? Todo corintiano frustrado aí. Pastor, a gente vendo esses três caráteres, eu tenho a ideia de que a gente não consegue ter noção do volume disso, da quantidade disso. Então, a nossa justiça que a gente olha aqui é ínfima, pequena. A nossa graça, o nosso amor, a gente olha é zero comparado com o de Deus. E a soberania também. A gente tem uma régua muito curta, né, comparada com a palavra. Então, em momentos a gente acha que há injustiça, não é amor, me parece conflituoso, mas é porque a gente não consegue enxergar a quantidade, né? Rapaz, eu queria falar um monte de coisa sobre isso. Eu poderia parar a aula agora da vontade, né? Diria aos irmãos pensarem. Pense sobre o caráter de Deus nos seus atributos. Vai lá, compra, meu irmão, na cultura cristã. Eu acho que é da cultura mesmo, né? O Packer. Como é que chama mesmo? J.I. Packer é o conhecimento de Deus. Compra lá na cultura o conhecimento de Deus. Vai ler, meu irmão, na tua casa. E descobrir quanto é infinito o amor de Deus. Como que o caráter de Deus é profundo de uma forma que a gente vai viver e nunca vai compreender totalmente. Pense na imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E essa imagem está desfigurada pelo pecado. Cristo está pondo ela no lugar. E aí o advogado, Denis, não o diácono, ele é advogado no tribunal. Ele vai ver um juiz proferir uma sentença. E ele está dizendo, mas esse juiz sabe o que é certo e o que é errado. Por mais que ele seja ímpio, iníquo, ainda existe uma imagem de Deus ali dentro. E às vezes o juiz acerta. E isso é um reflexo da criação de Deus. E às vezes ele erra. E o coração do Denis grita, dizendo, não, é injusto. Porque há um Deus justo sobre todas as coisas. O que nós estamos falando é justamente isso. Nós somos derivados de Deus. Deus nos fez com uma fagulha da sua imagem em nós, distorcida pelo pecado. Quanto mais a gente conhece sobre a personalidade de Deus, sobre o seu caráter, sobre quem Ele é, a gente pode ter confiança e a gente vai se aprofundar nessa justiça, nesse amor. E aí, meu irmão, um detalhe, sem nunca chegar ao fim, viu? Sem nunca chegar ao fim. O dia que você compreende perfeitamente Deus, você se torna como Ele. Você entendeu integralmente. Nunca chegaremos ao fim. Por isso a nossa tarefa é de adoradores. Por isso é a expressão lá do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Ó profundidade da riqueza do conhecimento. E aquele cabra sabe de Deus, hein? Escreveu Romanos, meu irmão. Dá um trabalhão para entender. A gente estuda Romanos a vida inteira. Paulo escreveu. Ele entendia muito melhor do que nós sobre aquelas doutrinas. E Paulo termina adorando a Deus. Porque, em última instância, quem conheceu a mente do Senhor? Quem de nós ensinou a Deus para que possa cobrar dele alguma coisa? A Ele, pois, a glória. Tudo é dele, por meio dele e para Ele. Nosso trabalho
em última instância, é a adoração, ainda que não compreendamos muito do que Deus faz. E aí, isso fere o nosso ego também, né? Isso fere o nosso ego quando nós não entendemos. E a gente sempre vai se sentir no direito de saber o que se passa. Não, irmão, você é criatura. Domínio pleno é coisa de criador, tá bom? Só com o seu menino lá você pode fazer isso. Nem com o menino, né? Vai descobrir agora. Vou eu descobrir que meu filho não é tão meu assim, né? Amém. Tenham piedade, tenham misericórdia de mim, irmãos. Graça, vamos lá na graça. Muito bem, queridos. Afinal, a resposta humana a estas ações de Deus. Perceba como essa promessa de um Messias, a graça de Deus, perceba como os primeiros seres humanos vão reagir a tudo isso que nós falamos. Olha Adão. Gênesis 3:20, Adão vai chamar a sua mulher de vida. Está achando que é você, meu irmão, que tem essa ideia aí do apelido carinhoso? Vem cá, vida. Adão já chamava Eva assim. O nome Eva significa vida. Qual é a expectativa de Adão? A promessa de Deus há de se cumprir. Da descendência da minha mulher virá vida. Oh, glória! Bênção de Deus. Isso é glória de Deus, meu irmão. Deus revelando algo e Adão confiando na promessa de Deus, crendo que da sua esposa viria a promessa não de morte pelo pecado, no dia em que comer certamente morrerás, mas a promessa de redenção e vida ofertada por Deus a Eva, e Adão confiando nisso ao chamar a sua esposa assim. Olha Eva, meu irmão. Eva vai em Gênesis capítulo 4, verso 1, ter o seu filho. A maternidade finalmente acontecendo. Abriu a madre e nasce Caim. A fala de Eva na nossa tradução é: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. O coração de Eva está confiando no evangelho revelado em Gênesis 3,15. O coração de Eva está confiando: a minha descendência pisará a cabeça da serpente, e Deus fará isso. Com o auxílio deste mesmo Deus que prometeu, eu tenho um filho. A confiança no Senhor. Inclusa nas entrelinhas da Escritura, vemos a esperança de Eva do cumprimento da promessa. E aí até ontem à noite, meu irmão, no apagar das luzes, puxei um livro na prateleira lá, falei, deixa eu ver se isso aqui fala de proto-evangelho. E aí, folheando aquele livro, o autor falava assim, então ali parece que Eva está com o coração em Deus. Eu falei, não, imagina. E não existe no texto original o adquirir com o auxílio do. Não existe isso. É adquirir do Senhor. A ideia própria ali é que Deus me deu. Veio do Senhor. É porque às vezes com o auxílio de Deus é assim, Deus deu um empurrãozinho, né? Deus levou o menino até o óvulo, né? Deus ajudou. Não, meu irmão. O Senhor fez. Ato soberano. Eva está confiando que Deus cumpriria a sua promessa. Os homens estão respondendo em fé ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Olha Abel motivado pela fé. Hebreus vai nos contar da fé de Abel. Abel, motivado pela fé, vai ofertar ao Senhor uma resposta de obediência, amor e fé ao Deus que o criou, a confiança na redenção. E aí vem o Caim, né? Por que ninguém chama os meninos de Caim? Todo mundo perguntando por que meu filho é Timóteo. Timóteo, pastor, né? Caim não. Caim matou o irmão, né? Aí você não pode ter um filho único. Só não dar um irmão para Caim, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Veja aí, meu irmão. Você tem a descendência da mulher, a descendência que pisará a cabeça da serpente, mas você tem a descendência da serpente. A Bíblia, Deus diz na Escritura que colocaria inimizade entre as descendências da mulher e da serpente. O Novo Testamento nos fala sobre filhos da ira, sobre filhos da desobediência. Nem todos são filhos de Deus. Há aqueles que descendem da maldade e do pecado. A saber, todos nós antes da redenção. Mas mesmo após o conhecimento de Cristo, há aqueles que permanecem no mal e no pecado. Caim vai ser para nós uma clara representação da descendência da serpente. Não amando a Deus, não temendo a Deus, permanecendo no caminho da impiedade. Ei, meu irmão, como é duro isso na vida de um crente, quando há um filho no ventre da igreja, no seio da igreja de Cristo, que conheceu o Evangelho e se absteve dele. Caim e Abel, um deles amou o Senhor,
outro não amou o Senhor. E Deus é soberano sobre essas coisas. Nós podemos dizer o quanto dói a nós ver filhos se afastando do Evangelho de Cristo, negando ao Criador. Mas é tão duro quanto isso, é saber que sempre haverão descendentes da serpente. Perceba, Caim vai demonstrar que ele está na influência daquele que é homicida desde o início. O Senhor Jesus faz essa referência a Satanás, e muito provavelmente é uma referência a Caim. Qual é o homicídio no início? É Caim matando seu próprio irmão. E é a influência de Satanás, é o pecado e o mal reinando sobre o homem. E Gênesis 4:5 narra a ira de Caim, e depois Gênesis 4, de 11 a 16, vai falar sobre a morte expressamente ao seu irmão. Perceba que Caim, descaindo o semblante, seu filho faz isso, não faz? Eu sei porque eu fazia, o menino não precisa nem ter nascido. Quando o menino está com o coração mal intencionado, descai o semblante. É visível, às vezes, a ira, a desobediência. Né? É visível para nós. E o Senhor, olha a paciência de Deus, meu irmão. Caim, teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Graça de Deus. Deus ofertando a graça. E ainda assim, Caim vai cair em pecado e Deus vai amaldiçoá-lo. Nossa, que Deus malvado. Meu irmão, consequência do pecado. Deus está proferindo a consequência do pecado. E ainda assim existe graça comum. Misericórdia de Deus mesmo sobre aqueles que nunca demonstram arrependimento e expressões de fé. Nunca há expressão de fé ali, nunca há sinal de arrependimento. Ainda assim Deus diz, eu vou marcar você para que ninguém venha se vingar e que não haja um morticínio sem fim. Então Deus está ainda utilizando de graça comum, refreando o mal, refreando o pecado. Mas na resposta dos homens a Deus vemos fé, confiança e esperança nas promessas. Vemos também impiedade, a falta de arrependimento. Aqueles que tomam o caminho da serpente. Tão duro isso, né? Tão terrível ver isso acontecer. Meu irmão, quero afinal fazer algumas aplicações. Hoje é dia dos pais, né? Dia das mães também, no final das contas. Quero fazer algumas aplicações à vida da igreja, nós pensarmos por algumas, não só aplicações, mas implicações, resultados de um conhecimento bíblico como esse. Questões que nós precisamos pensar e avaliá-las. E uma das primeiras que gritou aos meus ouvidos é sobre as descendências. Eu queria que você pensasse, meu irmão, com singularidade sobre descendência, porque Gênesis 3,15 está dizendo, da descendência da mulher eu trarei salvação, da descendência da serpente virá a inimizade, eu permanecerei, manterei a inimizade entre essas descendências. Uma pergunta importante para você. O mundo é um lugar mau demais para trazer crianças à luz? Essa é uma resposta frequente. Eu não quero ter filhos. A moça vai fazer cirurgia de laqueadura aos 22 anos. Eu não quero ter filhos, porque o mundo é um lugar mau, terrível, demais para se ter filhos. Válido ou inválido? Por que sim ou por que não? Deixe-me ouvi-los. O que você diria para alguém que toma uma atitude como essa? Carla Rocha, me ajuda, minha irmã? Me lembrou uma coisa, assim, a questão do islamismo, eles são orientados até ter filho para a multiplicação, né, da questão da doutrina do Alcorão. E eu até conversando com a Giovana sobre isso, né, o quanto é importante a questão dos filhos, que ela estava falando do conceito de família, porque a gente pode gerar neles, claro que é Deus sempre, mas a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho e é a continuidade, né, da obra de Deus. E é a partir dos filhos que isso acontece. A gente vê que lá na Nova Zelândia o Evangelho está morrendo por conta que os pais não tiveram, né, assim, essa preocupação maior de entender que eles eram pecadores e que eles precisavam de Cristo.
e quantas igrejas estão morrendo. Então, a gente precisa, sim, ter filhos para que o evangelho continue, né, assim, a ser propagado, que o reino cresça. Minha esperança, meu irmão. Tataraneto do Evandro. Vai ser o último missionário na janela 1040 para pregar o evangelho, a última nação não alcançada para Cristo voltar. Olha o que Deus quer fazer com os nossos filhos. Olha o que Deus quer fazer com os nossos filhos, meu irmão. Vai lá, Cássia. Eu pensava assim também, pastor. Eu, 7 anos de casada, né, falava colocar filho nesse mundo para sofrer, até que um dia eu me senti confrontada mesmo por Deus, pela palavra. Me lembrei do Egito, que os hebreus não pararam de ter filhos, mesmo em condições de escravidão. Eles continuaram crendo na promessa de Deus, que seria um povo abençoado, né, seriam nação eleita de Deus, e continuaram a ter filhos. E aí, um dia, em oração, eu falando, Deus, mas colocar filho nesse mundo é loucura. Filhos para destruição. E me veio assim, uma palavra tão forte no meu coração, de filhos para salvação. Veio essa palavra, filhos para salvação. Então, eu decidi crer no Senhor. Falei, Senhor, eu vou colocar filhos nesse mundo, filhos para salvação e não para destruição. Desceram 75 pessoas para o Egito. Saíram do Egito, dizem os estudiosos, entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas. Deus tirou 75 pessoas que seriam consumidas em Canaã pelos inimigos. Você faz um exército de 75, levou para o Egito, lá eles se multiplicaram, saíram de lá com bolso cheio, Deus esvaziou os egípcios das riquezas na última praga, e eles voltaram para Canaã, meu irmão. Deixa a soberania com Deus. Olha o que Deus quer fazer. Filhos para a salvação. Meu irmão, por que o nosso coração está duvidando de Deus? Ele disse que faria descendência. Deus chamou o cabra. É que eu sou cabra da peste. Deus chamou Abraão, meu irmão. A promessa foi, vou fazer de você uma descendência inumerável. E fez dos judeus e nós, filhos de Abraão pela fé, chamados em Cristo. Então, Deus trata com descendências, meu irmão. Deus trata. A gente fica falando muito, ai meu Deus, que o mundo está mal, que está tudo ruim. E quem que vai falar de Cristo para essa geração? Se a gente não formar filhos, né, guerreiros para falar lá na frente. Eu, por muito tempo também, eu tenho a diferença do Diego para a Manu, foram 15 anos, eu não queria. Aconteceu a mesma coisa, eu fui confrontada. Quem que lá no futuro vai falar para essa geração agora que está perdida de Cristo? Tem que formar um exército mesmo para falar de Cristo. E o que a gente está vendo é ou tem um ou nenhum, né? É só pet agora. Então, tenham filhos. Pet não prega, irmão. Pet não prega. Fala latim, né? Fala latim. Fala latim. Meu irmão, como é necessário, né, pensar sobre isso. Deixa eu tecer algumas razões breves aqui sobre isso. Primeiro, considere a importância de descendência na expectativa de pisar a cabeça da serpente. Deus já havia dado o mandato social. Deus já havia dito, crescei e multiplicai-vos. E Deus nunca revogou. Deus nunca mandou parar de crescer. Veja quantas esperanças são depositadas em filhos. Isaac, Samuel, Josias. A grande esperança em Isaías 53, meu irmão, é aquele que o menino nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros. É a grande esperança do filho. Meu irmão, olha como Deus está tratando isso. O fruto disso é o tamanho do lamento pela esterilidade. É a dor das famílias que não tinham filhos no seu seio. É assim que nós vemos tantas vezes na Escritura, mulheres, homens chorando ao Senhor pedindo filhos, porque essa é a expressão da continuidade da bênção de Deus, o Evangelho. Meu irmão, perceba, Deus anunciou o Evangelho por meio de uma descendência. Porque nós diríamos, não, custa caro. Custa caro demais. Pouco tempo atrás eu vi um vídeo de uma discussão de um europeu e de um islâmico, né? E eles lá numa discussão acalorada, não sei bem qual era o tema, e o islâmico uma hora falou, enquanto você se preocupa com o mundo ocidental, com coisas, como é que ele falou, supérfluas, nós fazemos filhos. Então nós dominaremos essa Europa.
algo nesse sentido. E Deus converterá os islâmicos pela sua graça, né? Mas veja como até aqueles que são mal orientados religiosamente têm uma visão clara sobre isso. Meu irmão, perceba, Deus decidiu salvar o mundo assim, encarnando a si mesmo. Como que nós lidamos com a descendência da família da aliança? Não podia Jesus aparecer num cavalo branco reluzente em Israel? Meu irmão, o próprio Deus decidiu encarnar-se no ventre de Maria e nascer despido da sua glória. Olha como Deus escolheu a descendência para salvar a humanidade. Quem somos nós para dizer que isso é ruim? Uma última coisa sobre isso. Quem disse que o mundo era melhor antes, meu irmão? Quem falou? O professor de história que o contorceu. Quando Jesus nasceu, já estavam matando criança. E nem por isso as mães deixaram de ter outros filhos, ou os filhos nasceram. A gente vai ver que a história do mundo nunca foi boa. Tem praga, tem guerra. Na verdade, agora é um ótimo momento para ter filho, né? Porque está tudo em paz por enquanto. Se a questão for essa e a maldade do mundo, por enquanto estão em paz. Pensa algum tempos atrás, na época da avó da Mari, que está com 80 e poucos, ela nasceu no final da Guerra Mundial. Estava péssimo. O mundo estava quebrado. Então, se as condições do mundo for aquilo que vai pautar se você vai ter filho ou não, agora é um bom momento. Caiu o seu argumento. Deixa eu falar, irmãos. Tem ultrassom, fralda, máquina de lavar mamadeira, máquina de lavar louça, robozinho que varre o chão. Agora é a hora, meu irmão. A sua mãe é que ralou esfregando suas fraldas de pano lá. Agora é a hora, meu irmão. Aqui, ó, mas era gostoso, a Nelma está dizendo. Mas o Rodrigo, Nelma, que está na fase da fralda ainda, o Rodrigo fala, descartável é melhor. Vai lá, Rodrigo. Graças a Deus eu não estou mais na fralda. Amém! Nenhum dos dois. Rodrigo, Gustavo desfraldou, irmãos. Amém. Amém. Pastor, mas o texto eu acho que ele já dá os indícios sobre isso. Ele já fala sobre isso. A graça de Deus, a gente tem a tendência de ver lá a punição, né? 3,15. No verso 20, um animal é morto para que seja feita vestimenta para Eva e para Adão. E isso se Deus pronunciou o evangelho no 3,15, no 20 é uma aplicação de algum animal morreu, teve sangue derramado para que os pecados fossem cobertos ali, o pecado, a vergonha. Então, ali a gente já vê uma aplicação do evangelho. Verso 20 ainda, tem lá Eva, né, tem a ideia de vida. Adão creu nisso. Adão creu na esperança, né, disso. Não foi revogado o crescer e multiplicar. Em Noé a gente vê a repetição. Então, eles criam isso. A Cássia falou de Êxodo 1 lá. Quanto mais eles eram oprimidos, mais Deus abençoava eles. Eles eram oprimidos, Deus abençoava. As parteiras que não mataram os meninos foram abençoadas com nenéns, com bebês. Elas constituíram família. Então a gente vê Deus encaminhando isso. E eu vou dar um testemunho aqui. Dessa semana, a gente pensando sobre a graça de Deus tratar sobre isso, né? Eu estava sentado com a Lívia, a gente estava lendo um livro lá. E eu penso na minha cabeça aqui, o que eu vou introduzir teologicamente para a Lívia, assim, os assuntos difíceis. Isso aqui ela já posso falar, né? E a gente estava lendo um livro e aí falava sobre a justiça de Deus, sobre Deus é justo em punir pessoas, né? Em no nosso mundo hoje é terrível isso, né? Um filho não pode ser castigado. Como que Deus pode punir pessoas, né? Por isso que a gente vê pessoas falando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, mas Jesus é o Deus bom do Novo Testamento, né? A gente ouve isso de forma farta, né? Então eu falei com ela, o livro falava sobre isso, eu puxei, né, e falei, o que você acha? E ela falou assim, não é injusto, porque eles pecaram, Deus, e ela ainda falou sobre a graça de Deus depois, né? Então, eu vejo a graça de Deus nisso, de Deus educando, de Deus capacitando, porque no nosso mundo de hoje,
em tudo que a gente vê, televisão, qualquer coisa no que a gente ouve. É um mundo que vai contra tudo isso. E eu não precisei gastar meus esforços apologéticos para ensinar isso para ela. Ela ouviu. É a graça de Deus, não tem como não ser. Quem vai converter seus filhos é Deus, meu irmão. É o Espírito Santo que vai fazer isso. O dia que nós somos no primeiro ultrassom lá, o coraçãozinho... E no meu coração eu pensei assim, rapaz, esse coração vai dar trabalho. Esse coração já peca. Sabe, irmão, aquela oração que não é uma oração piedosa, não é uma oração assim linda, é uma oração desesperada. Senhor, salva esse coração. Só o Senhor pode fazer isso. E, meu irmão, se o Senhor salvar, quem arrebatará? Quem vai tirar? Então, olha como é ilusão nossa dizer não. O Vinícius fala, não vou dar irmã pro Lorenzo, não, pelo amor de Deus. O que vai acontecer se meus filhos se desviarem? Ah, meu irmão, Deus o sabe. Essa parte é com o Senhor. No final disso, meu irmão, estou dizendo assim, o Cleógenes falou mais cedo ali para mim, falou, pastor, está negativado, fechou a fábrica, faliu já. Não dá para ter mais filhos agora. Amém, meu irmão. Não estou falando para vocês sair daqui, é o Tiago com a Vanessa lá, a Vanessa falando, e agora, Tiago, como é que faz? O pastor falou que tem que ter filho. O Tiago falando, vamos adotar um cachorro aí. Porque... Não, a discussão não é essa, meu irmão. A discussão é como você vê as crianças, como você enxerga o ter filhos. Como você vê que esses meninos correndo aqui no corredor da igreja? Que a gente veja eles como graça, que a gente veja como bênção da descendência de Deus, né? Que Deus nos dê o privilégio de olhar como que o Evangelho, a boa nova, Deus decidiu fazer o plano de salvação do mundo por meio de filhos. Então, parece ser mesmo uma distorção terrível negá-los. Só, não querendo complementar nada, né, mas no livro de Jeremias, em Jeremias 29, Jeremias manda uma carta para o povo que estava cativo, e a primeira instrução do Senhor é assim, em Jeremias 29:4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e aí não vos diminuais. Essa é a primeira instrução que ele dá numa carta que ele manda para o povo que tinha acabado de sair de Jerusalém, que estava numa situação completamente oposta ao que Deus tinha, né, proposto para o seu povo, para os seus eleitos. Então, todo o Antigo Testamento e o Novo ele é muito claro na relação de descendência, né? É uma instrução do Senhor, independente do estado que a gente está, seja da sociedade, seja em cativeiro, seja onde for, mas é um propósito de Deus para os seus eleitos. Sim, com certeza. Façamos, meu irmão. Eu acho que os tempos de hoje devem ser melhores, pelo menos que o cativeiro babilônico, né? Deve ser melhor. Eis um bom momento, né? Eis um bom momento. Irmãos, deixa eu fazer só mais uma aplicação no tempo que nos resta, porque essa creio ser muito importante. Perspectiva escatológica nós falamos ainda há pouco, a esperança da vitória final, a soberania de Deus de declarar o fim desde o começo. Ah, como eu amo, irmão, escutar João Manô no momento que ele canta, dizendo, aquele que sabe o fim desde o começo. É essa soberania de Deus revelada no Evangelho. E aqui nós falamos um pouco mais. Mas deixe-me dizer sobre uma última questão, sobre a inimizade. Alguém passa aí para mim, por favor, o trem está falhando aqui. Muito bem. Inimizade é uma promessa, meu irmão. Deus permitiu Satanás continuar vivendo neste mundo. O mal vai conviver com os filhos de Deus. E é o grande grito de não ande pelo caminho de Caim. Talvez é por isso que a turma não quer chamar os meninos de Caim, né? Para que não ande nesse caminho. Para que não ande no caminho dos filhos da desobediência. Em Mateus 12:30, o Senhor Jesus diz assim, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Entenda, meu irmão, como a Escritura está nos anunciando um caminho de salvação e um caminho de condenação. Aquele que não está no Evangelho de Cristo está em perdição e a sua única expectativa
é a morte, e morte eterna. Eis a razão do evangelismo. Eis a razão do gritar e convocar as pessoas ao evangelho. O Senhor Jesus está claramente nos dizendo que esta inimizade posta entre a descendência da mulher e da serpente, ela é algo que se perpetua. Filhos que vão, descendência que vai andar na pureza e na santidade de Deus, e aqueles que vão andar na iniquidade, na maldade dos seus próprios corações. Essa grande crise, e nós precisamos entender que Deus permitiu, e a própria inimizade é uma promessa. Deus nunca permitirá julgo igual. Deus nunca permitirá equidade entre crentes ímpios. Deus nunca na Escritura aceitou a falta de santidade do seu povo. Deus nunca permitiu os crentes viverem de qualquer jeito, vivendo uma vida impiedosa, regalada em pecado. São coisas opostas. Deus quer santidade do seu povo. Deus quer filhos para a obediência, filhos para a redenção, filhos para a salvação. Deus não vai permitir que você ande de qualquer jeito, meu irmão. Quem comigo não ajunta, espalha. É uma fala clara do Evangelho. O Novo Testamento diz que há cheiro de vida e cheiro de morte. Deixa eu só dividir 2 textos para a gente ler. Pedir para o Jorge abrir para nós 2 Coríntios 6, verso 14 a 18. E vou pedir para a Júlia ler Gálatas 5, de 16 a 24. E aí, a leitura nós concluímos. A inimizade é tão verdade, né, que nem você colocou, que Deus até fala para que nós não casemos dessa forma. Então, se ele é uma família, e a família tem que ter a descendência, que não seja uma descendência entre a junção de justos e injustos. Obrigado pela deixa. É o texto que o Jorge vai ler. Estamos aqui, meu irmão, alinhadinho aqui, ó, 12 por 8. 2 Coríntios 6, de 14 a 18. É isso mesmo? Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Entenda isso, meu irmão. O texto de Coríntios é bem descritivo. Chega uma hora que quem está titubeante, o Senhor fala assim: saia do meio deles, saia da iniquidade, não viva na descendência dos ímpios. Por último, meu irmão, todos nós estivemos lá. Todos nós estivemos lá. Deus não está dizendo para você: não se misture com essa gentalha. Não é isso que Deus está dizendo. Você não é o Kiko, meu irmão, o Kiko Gospel. Deus vai nos abrir o caminho do evangelismo, o caminho da redenção, de alcançar os perdidos. E é sobre isso que o texto de Gálatas fala, afinal, sobre como Deus nos redimiu do império das trevas e mudou a nossa filiação. É assim que nós devemos concluir pensando. Por favor, Júlia. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Tome tempo, meu irmão, essa semana para refletir sobre essas coisas, né? Viver como descendência de Deus, viver de fato a vida dos filhos de Deus, não se assentar na roda dos escarnecedores, não trazer à tona os frutos da iniquidade, não viver em julgo igual com aqueles que são da perversidade. O Senhor quer a santidade do seu povo. Deus nos redimiu para viver uma vida em completa redenção. Então esse é o chamado final de Deus para as nossas vidas. Bom? Que Deus abençoe, meus irmãos. Havendo dúvidas aí, batemos um papo mais tarde, durante a semana. Você pode me procurar, semana que vem tocamos adiante aqui. Tá bom?